Eu quero cumprimentar a todos com a maravilhosa e gloriosa paz, a paz do nosso Senhor, a paz do nosso Salvador, o único e suficiente Salvador da nossa alma, o Senhor Jesus Cristo. Queridos, quando nós amamos alguém, nós queremos conhecer esta pessoa mais e mais. Quando somos atraídos em amor por alguém, por alguma vida, nós queremos aprofundar o nosso conhecimento com esta pessoa, ter intimidade com essa pessoa, quer dizer, uma comunhão mais íntima, né? E no caso de homem e mulher, até um dia que chega em que eles terão uma comunhão física profunda. Muito bem. Quanto mais conhecemos, mais nós amamos. Quanto mais nós amamos, mais nós queremos conhecer. E mais nós queremos conviver com essa pessoa, compartilhar com essa pessoa as nossas coisas e compartilhar as coisas desta pessoa. Muito bem. Hoje nós vamos iniciar um ciclo de estudos sobre quem é o Senhor Jesus. Quem é Jesus Cristo? Queridos, eu creio que se nós perguntarmos para alguém, você ama Cristo? Ele vai dizer sim, eu amo a Cristo. Poucos dirão que não. Mas você ama mesmo? Alguns dirão, eu amo e eu adoro a Cristo. Adorar é mais do que amar. Mas como eu disse, quanto mais nós conhecermos Cristo, mais nós vamos amá-lo, mais nós vamos desejá-lo, mais nós vamos querer ter comunhão com Ele. Então hoje nós vamos iniciar uma série de estudos que falarão exatamente sobre isso, versarão exatamente sobre isso. Quem é o Senhor Jesus Cristo? Vamos lá? Primeira coisa, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Significa, Ele é Deus conosco. E Ele foi gerado pelo próprio Deus, o Pai. Vamos transcorrer um pouco a palavra, para que nós possamos verificar o que está declarado nela. Eu sempre vou me reportar à palavra. Quero despertar em você o gosto de ler a palavra. A fome de beber desta água viva, que é a palavra de Deus, que veio dos céus para nós, por amor a nós. Então vamos lá. Jesus é o Filho de Deus, Ele tem uma natureza divina. Ele é Deus. Vai anotando aí os versículos, depois você vai lendo. Evangelho de Lucas, no capítulo 1, narra quando Maria, uma mulher escolhida por Deus, uma mulher bem-aventurada, ela recebeu a notícia de que seria a mãe do Senhor Jesus. Lá no capítulo o capítulo 1, no versículo de número 31, está escrito assim: o anjo Gabriel falando para ela: e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás por nome Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E no versículo de número 35 está escrito assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo, o Pai, te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Será chamado Filho de Deus. Muito bem. Lá na segunda carta
do apóstolo Paulo aos Coríntios, está escrito no último versículo, na despedida, no fechamento, está escrito assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Queridos, aqui coloca o Deus Pai, o Deus Filho, o Senhor Jesus e o Deus Espírito Santo. Então, nós estamos querendo mostrar aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, portanto, ele é Deus, portanto, ele tem a graça e o poder de Deus sobre ele. Evangelho de João, capítulo de número 10, no versículo de número 30. O Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la da mão do meu Pai. Ele falando sobre as suas ovelhas, sobre as vidas. Mas, esse é o 29. O 30, ele diz assim: eu e o Pai somos um. Então mostra, ele é filho de Deus, ele é Deus, e ele, com o Pai, são um. Falamos aqui do Deus Trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é filho de Deus e ele é Deus. Lá no Salmo de número 2, no versículo de número 7, está escrito assim. Salmo de número 2, versículo de número 7. Eu vou abrir para ler com vocês. Veja o que está escrito. O Senhor me disse, referindo-se ao Senhor Jesus em profecia: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Queridos, então, veja bem, aqui está escrito: o Senhor Jesus é filho de Deus. No Novo Testamento ele é chamado de filho de Deus e filho do homem. Depois nós vamos ver qual o sentido de filho do homem. Então, ele tinha a natureza divina, ele é Deus, ele foi gerado pelo próprio Deus. E o Senhor Jesus, eu quero que você saiba que ele tinha plena consciência disso. Lá no livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 49, quando ele tinha 12 anos e os pais deles vão a Jerusalém para adorar a Deus, e na volta eles voltavam no bloco de todos que se conheciam em Nazaré, e os pais estavam subindo e imaginavam que o Senhor Jesus estava subindo com os outros da cidade, amigos e parentes, e descobriram que ele não estava, que ele havia ficado em Jerusalém. Então eles voltaram e procuraram, não acharam, e aí foram procurá-lo no templo. E quando chegaram lá, eles ficaram surpresos ao vê-lo no meio dos doutores, dos escribas, dos sábios, com aquela idade, respondendo as perguntas dele, fazendo perguntas para eles, sabe? E quando os seus pais foram repreendê-lo na autoridade paterna, ele era uma criança, tinha 12 anos, está escrito, ele era sujeito aos seus pais. Olha o exemplo aí, crianças e jovens. Então ele disse: me convém cuidar das coisas do meu Pai. Me convém cuidar das coisas do meu Pai. Ele tinha plena consciência disso. Como nós já vimos em João 10:30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, você está anotando para depois você ler com calma, 3, versículo 17, depois que o Senhor Jesus sai da água, no batismo ali no Rio Jordão, não que ele tivesse pecado e precisasse confessar, mas ele disse para João Batista: nos convém cumprir toda a justiça. Aí ele entrou, foi batizado, e quando ele saiu, veio
o Espírito Santo durante o batismo veio sobre ele na forma corpórea como que de uma pomba. O Espírito Santo não é pomba, nem a pomba é o Espírito Santo. Mas para que fosse dar o testemunho que o Espírito Santo estava com ele. E ouviu-se do céu uma voz de Deus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em quem me comprazo. No Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 49, o Senhor Jesus diz assim: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse é o que faz a obra. Então nós vemos, foi anunciado que ele era o Filho de Deus, ele fala que ele era o Filho de Deus, ele tinha consciência disso. E ele reivindica para si ser o Filho de Deus. João no capítulo 14, versículo 6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Significando, ninguém vai até Deus se não for através do Senhor Jesus Cristo. Porque ele é aquele que inaugurou um novo e vivo caminho, o caminho da volta para Deus. Então, ele tinha autoridade, ele reivindicava que ele era o Filho de Deus. Agora, queridos, vamos ver também o que os outros diziam, as pessoas diziam, o testemunho que era dado por aqueles que o cercavam, por aquele que o antecedeu, João Batista. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29, quando o Senhor Jesus foi se batizar com João Batista, quando viu o Senhor Jesus vindo, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista foi mandado para ser o precursor do Senhor Jesus Cristo. Ele foi o último dos profetas messiânicos. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Muita gente fala que as profecias vieram somente até João Batista, depois não tem mais profecia, depois não tem mais profeta. Não é assim. Porque no Novo Testamento está escrito que o Senhor nosso Deus levantou uns para profetas. Então os profetas continuam, as profecias continuam. Mas quando fala que as profecias vieram até João Batista, refere-se às profecias messiânicas, a respeito da vinda do Messias. Elas vieram até João Batista e depois de João Batista veio o cumprimento desta profecia, a profecia de que viria o Messias. Mas lá no livro de Malaquias, no último capítulo, no capítulo de número 4, Deus fala assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Se, queridos, Elias, João Batista, aqui que é o anunciado, ele não era Elias reencarnado. Não é isto. Não. A porção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, que estava sobre Elias, que esteve sobre Elias um dia, foi a mesma porção, a mesma medida derramada sobre João Batista. Amado? Então, João Batista diz, João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora preste bem atenção. Nesse mesmo Evangelho de João, a gente vê escrito, já lemos, né? Já vimos o 1,29. Agora nós vamos ver do capítulo 1 até o versículo de número 5. Fala que ele é o Filho de Deus, no sentido que diz que desde o princípio ele estava com Deus. E o Senhor diz, este é o meu Filho amado.
E o Senhor diz: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Veja o que diz. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Só o Senhor Jesus estava no princípio, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Deus trino. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o conheceram. Significa, sabe o quê? Que desde o princípio ele estava com Deus. Porque a primeira coisa que Deus fez foi gerar o mundo, foi gerar o Filho. Depois ele gerou o mundo através do próprio Filho. Muito bem. Quando Tomé, João 20, 28, quando Tomé, ele viu o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus apareceu pela segunda vez aos seus discípulos, porque na primeira Tomé não estava, e ele falou: eu não acredito nisso, eu só acreditei se eu colocar a mão na sua ferida dos seus braços, onde estiveram os cravos, não era aqui, viu? Era aqui, tá? E colocar a mão aonde ele foi lancetado, aí eu crerei. Então, quando o Senhor Jesus apareceu, a primeira coisa que depois ele cumprimentou, ele falou: Tomé, vem aqui, Tomé. Coloque a tua mão aqui, onde os cravos me perfuraram. Coloque a tua mão aqui no meu seio, no meu lado, aonde eu fui ferido. E Tomé não foi colocar a mão, mas ele disse assim: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Amados, eu quero te dizer uma coisa. O Senhor Jesus é o Filho de Deus. Ele, por ser Deus e Filho de Deus, ele é o único que pode nos dar Deus para morar em nós, o Espírito Santo. Verdade. Lá em João, no capítulo 20, no versículo de número 22, é um pouco mais à frente, 20 e 22, e nós vamos ler o seguinte. Veja o que está escrito. Quando ele apareceu pela primeira vez aos seus discípulos. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai, Deus, me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Amado, em Mateus, no capítulo de número 6, no versículo de número 11, o Senhor Jesus diz assim: e eu, em verdade, é João Batista falando a respeito do Senhor Jesus. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, se referindo ao Senhor Jesus, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, queridos, nós estamos dizendo aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Mas o Senhor Jesus também era o Filho do homem. Ele também é chamado assim de o Filho do homem. O que significa isto? Significa que o Senhor Jesus Cristo, ele tinha em si duas naturezas. Primeiro, a natureza de Filho de Deus, a natureza divina. No Novo Testamento ele é muitas e muitas vezes chamado de Filho de Deus. Mas ele tinha que ter também a natureza humana. Ele tinha que ter a natureza humana. Por quê? Porque, veja bem, o diabo tentou derrubar Deus. Subirei acima das estrelas dos céus, que são os anjos, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele não conseguiu, porque o Senhor Jesus diz assim: eu vi o diabo ser atirado dos céus como um
raio jogado dos céus. Então, como ele não conseguiu atingir ao Pai, ele pegou a maior da criação de Deus, que é o homem. Porque Deus fez todas as coisas, mas o único que é feito imagem e semelhança de Deus, animal não é feito semelhança de Deus, é o homem. Amado, eu quero que você entenda uma coisa. Então aprove a Deus que o diabo fosse vencido no campo aonde ele tentou atingir a Deus. É aquela velha história, eu não posso bater no pai, vou bater no filho. Vou me vingar no filho. No caso, o filho aí é o homem. No filho, o Senhor Jesus, ele também tentou. Lá no deserto e depois do deserto também. Porque tem gente que pensa que o Senhor Jesus foi tentado só lá no deserto. Não, tem um evangelho que diz, e o diabo o deixou por um pouco de tempo. E depois voltou à carga. Mas nunca induziu o Senhor Jesus ao pecado. Mas por que ele tinha essa natureza? Para que o diabo fosse vencido no campo que ele escolheu atingir a Deus. Então ele tomou a forma de homem, então ele era o filho de Deus, ele era o filho do homem. Querido, quando nós vemos esta circunstância, né? Quando nós vemos esta circunstância na palavra de Deus, nós estudamos isto, nós temos que nos ater bastante ao livro de Lucas, que é o que narra mais pormenorizadamente o nascimento do Senhor Jesus. Como eu disse, o versículo de número 32 diz assim, e este é o 31, e eis que no teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Amados, então, nesse capítulo 1, quando fala do anúncio e depois do nascimento do Senhor Jesus, nós vemos que ele nasceu de uma mulher. A virtude do Espírito Santo, ele não foi gerado por um outro homem. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. A sombra do Espírito Santo de Deus te cobrirá. Por quê? Sabe, queridos, ele não podia ter nascido de homem, porque senão ele traria dentro de si próprio a semente do pecado. Então ele tinha que vencer como filho de Deus, mas tinha que vencer também como homem. Porque aquele que cumprisse a lei viveria por ela. Ele cumpriu a lei, a morte não conseguiu derrotá-lo, e ele subiu. Vamos ler algumas passagens? Nós já lemos Lucas, agora nós vamos ler Filipenses, no capítulo, Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, dos versículos 4 ao 8. Olha que maravilha que é esta passagem. Diz assim, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também atente para o que é dos outros. Foi o que o Senhor Jesus Cristo fez, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, ele tomou a forma de carne. Ele é chamado de o Filho do Homem, porque nele havia uma natureza humana também. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz. Sabe, meu amado, eu quero te dizer uma coisa. Era necessário
que o Senhor Jesus viesse e sofresse tudo o que sofreu. Para que depois, lá nos céus, ele pudesse dizer ao Pai intercedendo por nós: Pai, perdoa este pecado, porque por ele também eu morri. Pai, perdoa este pecado, porque por ele também eu morri. João, capítulo 8, no versículo de número 28, diz assim: quando levantardes o Filho do Homem, quando ele diz levantardes o Filho do Homem, significa quando eu for crucificado, levantado na cruz. Então conhecereis que eu sou. Quem diz eu sou? Quem é o grande eu sou? É Deus. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Que maravilha! Aqui ele dá o testemunho de que ele é filho de Deus, ele dá o testemunho de que ele ia morrer como homem, como Cordeiro de Deus, para nos dar a vida eterna. Eterna. Lá no livro de Mateus, no capítulo 18, nós vamos ver, sabe, o que o Senhor Jesus Cristo diz. Mateus capítulo 18, no versículo de número 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. O que se tinha perdido. A sua obra. Tá? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 28. Diz assim, é a palavra do Senhor nosso Deus. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas ao Senhor Jesus Cristo, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Quem? A Deus. Para que Deus seja tudo em todos. O último versículo que eu quero ler está no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2, capítulo de número 2, versículo de número 28. Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 28. E assim, o Senhor Jesus diz, quando ele operou no sábado, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Até do sábado é Senhor. Falando do seu senhorio. E no versículo 10 ele diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Quando ele curou um paralítico. Querido, eu quero terminar aqui esta parte do estudo, é a primeira parte. Jesus como Filho de Deus, Jesus como Filho do Homem. Nós vamos ver que ele era o Verbo, que ele era o Cordeiro de Deus, que ele era Senhor, era e é, né? Ele era Senhor. Vamos ver sobre a sua autoridade. Nós vamos ver sobre a sua obra, sobre os títulos que ele tinha. Leão de Judá, né? Rei, sacerdote, profeta. Nós vamos estudar tudo isso. Então você quer conhecer mais o Senhor Jesus? Você ama o Senhor Jesus? Eu te digo, acompanhe. Acompanhe quando você vê lá quem é Jesus. Parte 1, parte 2, parte 3. Acompanhe. Porque se você ama Cristo, você vai querer conhecê-lo mais. E de tanto conhecê-lo, se você somente o ama, eu tenho absoluta certeza que quando você ver quem ele é, o que ele fez no mundo e o que ele fez por você e ele fez por mim, você vai deixar de somente amá-lo, mas você vai passar a adorá-lo. Como eu disse, quando nós amamos alguém, nós queremos conhecer mais e mais. E ter mais intimidade. Intimidade com Deus, a intimidade espiritual. Deus quer habitar no nosso coração. Isso é intimidade espiritual. O Senhor Jesus quer falar conosco.
Ele quer nos dar sonhos, quer nos dar revelações, Ele quer abrir o nosso entendimento da palavra, Ele quer nos encher do seu amor. Eu te convido, fique comigo e divulgue. Divulgue isto, porque é a palavra de Deus e muitos precisam conhecer o Senhor Jesus. Porque assim, eles se apartarão das coisas que não são agradáveis a Deus e se entregarão ao Senhor. Deus te abençoe, meu amado, Deus te abençoe, minha amada. Esta série de estudo, Quem é Jesus, vai ter diversos capítulos, diversas partes. Eu te convido a acompanhar. Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém.